Então, amados, não é que eu concorde com todo o conteúdo que esse canal do YouTube passa. Pelo contrário, como eu disse, eles exageram mais, mas infelizmente a instituição e o movimento do evangelicalismo no Brasil tem dado motivo para essas chacotas e tudo mais, que não é o caso exatamente aqui. Aqui é uma crítica bem humorada e válida, e acho que vai servir para nós, né, para a gente perceber qual que é o intuito aqui. Que a gente tenha uma linguagem acessível, nós falamos isso em outras aulas, que a gente tenha uma fala que seja contextualizada, né, que seja de hoje. Então você fala vós, né, tu és não sei das quantas, né, essa linguagem que ela é arcaica, né, o mancebo, concupiscência, jactância e tantas outras palavras que é estranha, a gente não usa. Então a gente precisa estar contextualizando a nossa fala, a nossa linguagem, tá bom? Então preste atenção aqui, por gentileza. Acho que o áudio também vai, deixa eu ver. Abadias, Que bênção, meu senhor! sois vós digno de que entreis em minha morada? Sois o quê? Sois vós digno de que entreis em minha morada, Abadias? Perdão, senhor, é que eu não estou entendendo direito, eu não estou ouvindo bem. Sois vós aquele que dignifica a honra alheia? Alheia? Senhor, o que quer dizer alheia? Que quereis? Ereis. Abadias, Sim, senhor, meu pai de todos os céus. bendizei-vos todos aqueles que porventura um dia... Senhor, perdão, eu me perdi logo na primeira palavra, aí eu não entendo o resto da frase, fico uma confusão só. Quer fazer uma coisa passo a passo, palavra a palavra? Não, acho que vai ser mais fácil. Sois vós, Não, é o vós, não usa mais Ok. o vós. Quando falo vós, eu me confundo todo. tu és... Não, usa o você, senhor. Você, todo mundo aqui usa, é melhor. Dai-me o regozijo da crença. Regozijo. Abadias, Sim, senhor, sou eu, entendi. isso. Isso também entendi. Ouve. Engrenou bem agora, meu senhor. Ide-vos a todos a palavra daquele que tudo vê e que em sua onipresença indagais. Não, senhor, vou fazer o seguinte. Vou trazer Moisés aqui, que ele entende esse negócio de tradução. Ele é melhor que eu. Você só aguarda um instante aí, não vai embora não, tá? Ah, meu Deus. Não é a linguagem que a gente usa na igreja, não é? Então, para nós, irmãos, talvez tenha se tornado algo que seja comum, mas não é comum, amados. A gente fala no nosso meio a língua chamada de evangeliquez, né? Então, a gente precisa estar atualizando aí esse negócio. Agora esse aqui, ó, preste atenção. Eu queria que vocês, é o último, né, Guilherme? Eu queria que vocês, calma aí. Eu queria que vocês prestassem atenção. É aqui que expande? Não, né? Do outro lado. Opa, cadê? Que eu não estou enxergando nada lá. Ah, tá aqui, obrigado. Isso, obrigado, Guilherme. Então, amados, o que acontece? Aqui a gente percebe, porque alguns pensam que pregar a Bíblia é só você falar e falar de qualquer forma e o Espírito Santo age, né? Então já vê aí que está pregando a briba, né? Preste atenção e eu não estou aqui desprezando o irmão, né, que fez isso. Inclusive depois ele tem outro, isso aqui gravaram tal, mas ele levou até na esportiva e depois até tem outro vídeo que ele dá uma espécie de entrevista, né? E fala e tal. Então não é expondo nem irmão, que não está nem citando o nome dele nem nada não. E só tem áudio, inclusive não tem nem imagem dele, né? Mas só para a gente perceber, amados, que não é de qualquer forma, não é qualquer pessoa que vai expor a palavra de Deus. É preciso ter um preparo mínimo, né? Então vamos lá, só para a gente, preste atenção, tá? Salve, irmão, com a bendita paz do Senhor. E a fartura de alegria está na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala que tiver três em meu nome eu estou lá, para exaltar e para louvar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés é cheio do poder do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Moisés bateu com a... Vocês estão conseguindo ler? Tem reflexo na lei não, né? Não. Tá conseguindo visualizar? Não viu, tá? De banda?
Então vamos lá. Presta atenção não só no áudio, mas na escrita, tá? Bateu com a vara no mar, e o mar se abriu, porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também, irmão, aleluia. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moshe, Erescodó, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisas é santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, se humilha na presença de Deus. Ali a Bíblia diz também, falou em Samuel, fala, Samuel. E Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz também, ele fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala, que Deus ali amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todos aqueles que querem ter a vida eterna, mais igreja do Senhor. Aleluia. Deus ali também disse ali, Isaqueu, hoje campais em tua casa. Desce hoje daí, Isaqueu. Hoje campais em tua casa. Hoje existe salvação em tua casa. Ali a Bíblia falou ali Deus falou para Zaqueu. Ali também Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da bênção de Deus. Ali também Deus apresenta, Daniel apresenta Deus de justiça. Porque Deus Daniel orava 3 vezes no dia, porque esperava a bênção de Deus. Ali Deus também falou para Davi, servo Deus, seja grande comigo. Nova criatura em tudo se fez novo. És o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali também o Deus falou para Davi. Davi, cheio do poder de Deus, ali usado na mão de Deus, o Filho se revelou ao Pai. Morreu no galho de árvore, porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja, Deus amor, Deus te ama, Deus te quer. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Barael. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitar Ele como Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheio do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João cheio do Espírito Santo subia ao templo mais Pedro, subia mais Tiago e disse, eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E ele levantou o cego lá com Deus. A Bíblia fala dessa coisa. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem obediente que orava a Ele. A Bíblia diz que Daniel orava a Ele. Recebia, o rei queria para ele adorar, mas ele disse, eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado. Deus faz os cegos enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está, os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. O Salmo 40 que diz assim, esperai com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu meu clamor, esperei com paciência no
desespero. Desesperado, Branco apresenta paz e azul apresenta, preto apresenta Azul, não. morte. A Bíblia diz que o jovem a Bíblia diz que o jovem quer se dedicar a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Jovem, lembra do teu Criador no dia de hoje, da tua mocidade. Ali Jesus morreu no cravado, ali morreu naquela cruz, para nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor, nada disso vai para o céu. João 11:35, Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que chora. Ali a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque que ali existia um pecado. E se só tiver 10 pessoas me adorar, eu não destroio tua cidade. Mas encontrou a família de Jó, só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu, porque lá existia viado, existia todo tipo de mudiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali, Noé, destruiu, que eu vou mandar 40 dias e noite de chuva, porque foi a lágrima do Senhor. Destruiu aquela cidade, porque Deus ama o pecado. Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Filha de Sião, tu és da lindeza, para ninguém ver a tua boniteza. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Que ele, a Bíblia fala que aquele jovem, aquele que amava a Deus. A Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não relata. Eu tenho para mim, parece com carapé, mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Eva saiu da costela de Adão, é uma coisa boa. Saiu do pelé do homem, do pelião. Se ela fosse feita da picanha, eu vou explicar um pouquinho na palavra. A Bíblia diz que Eva saiu numa costela do homem, mas desobedeceu a ordem de Deus. E nesse dia, a cobra disse: Eva, disse para Adão e Eva, come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus, comeu. Mas ali eles pecaram, a Bíblia diz que eles pecaram adiante de Deus. Porque Deus não obedece o pecado. Deus ama o pecador, não obedece o pecado. Mas o crente, ele ser servo de Deus. O crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir acolá, tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Amados, tem uma parte acho que foi cortada. Esse é um exemplo de como não se deve pegar, tá certo? Então, o que vocês perceberam? O que vocês podem falar aqui, resumidamente, alguns pontos, que até aqui... Ele não termina nenhum assunto, ele não foca no assunto e vai até o final, ele emenda um assunto no outro. E, por mais engraçado que seja, eu já ouvi isso em cima dos púlpitos, pessoas não terminarem um versículo, emendar um no outro e você ficar... O que ele quis dizer, né? O que ele quis dizer? Então, acho que uma das grandes falhas é você, não, como você falou, você ter um foco, ter uma mensagem a se passar. E ali ele teve, não só uma, mas umas 300 mensagens. Mas nenhuma foi concluída. E baseado no quê? Na Bíblia. Não, mas qual o texto que ele deu? Então, esse é que é o pior. Qual foi o assunto que ele desenvolveu? Tudo que ele tinha na mente de conhecimento da palavra de Deus, ele foi soltando, conhece alguma coisa de jovem falando, conhece foi falando, então ele foi falando pedacinho. Lembra do VCC? Mais ou menos, né? Aquele VCC, lembram? O cara foi emendando um versículo no outro, coisa que não tinha conexão, que não tinha sentido, que não tinha objetivo, né? Eu não estou aqui, amado, nem colocando... o que acontece? Eu não estou julgando
Deus pode usar, como ele mesmo disse, ó, jumenta pode usar, não é? Você pode usar jumenta, pode usar, não é? Mas a questão não é essa. A questão não é, então a gente vai desprezar e Deus não vai usar quem não sabe falar direito, quem tem uma dicção ruim, né, que é a pronúncia da palavra. A questão é que nós precisamos saber que o mensageiro da palavra de Deus, ele precisa se preparar. Ele precisa ser uma pessoa preparada no que diz respeito à questão humana, não é? Então a gente precisa levar em consideração isso. O que mais assim que vocês poderiam estar comentando? Eu estou bem dizendo que ele está falando teoria aí que ele é de outro estado, cara. Ele não está pronunciando naquela palavra assim. Sim. Fala uma palavra assim que esse sotaque já não é. Não é nem questão de sotaque, é que as palavras são incompreensíveis algumas, né? E não fazem sentido, né? Ele fez uma sopa, né? De letrinhas. Literalmente, a sopa de letrinhas. Mas a questão, por exemplo, imagina só, ele falando que Deus obedece o pecado, né? Tem umas coisas que não faz sentido nenhum. Então, possivelmente, essa pessoa nem pensa no que está falando. Não pensa, é algo que quase que é automático, vai despejando. O que mais, amados? Fala tudo sem entender as coisas. Sim, Os cavaleiros do Apocalipse. inventou que azul nem existe. Para quem está escutando, não conhece, aprendeu muito. Principalmente isso aí, né? O Léo pelo lado humilde, aí, que muita falta de ensino, de preparo. Mas se ele estiver perdendo lá no sertão, aquele povo vai entender a língua dele. Possível. Vai entender a língua dele lá no sertão. Lá no sertão. Não estou citando nem estado para não ofender ninguém. Lá no sertão. E Deus pode batizar pessoas lá por essas palavras, porque ele falou as duas coisas. Que Deus ama o pecador, para nós entendermos isso. Claro que ele falou que Deus ama o pecado, irmão. A letra dele, a escrita dele está tudo errada. Mas ele falando em si próprio. Sim, mas digo assim, por exemplo, eu não estou julgando essa questão de dicção. Não, só faltou para ele preparo para isso. Exato, é isso que a gente está discutindo, exatamente isso. Mas veja bem, a questão não é nem tem o pessoal de repente do sertão, no nosso país, tem as dificuldades, claro, né? Não é culpa deles, a gente não está julgando essas questões. Mas, por exemplo, ele declarou coisas que não é só questão de escrita errada, de pronúncia errada, é de sentido errado. Deus ama o pecado, por exemplo, e outras declarações que elas estão erradas, não é na questão da pronúncia, é na questão do conceito. A maçã. Isso, então uma série de declarações, não é? Então é isso que a gente precisa levar em conta. Então, amado, porque se a gente for falar, bom, Deus pode usar qualquer um, falando errado, falando heresia e tudo mais, bom, não é por aí que a gente tem que ir, né? Então, e humildade, sabe, a gente às vezes confunde essa questão, fulano é humilde porque fala errado, porque fala besteira. Não, a humildade não quer dizer o seu grau de escolaridade, a sua capacidade de erudição. A humildade é uma disposição do coração. Então, eu posso ser um intelectual, eu posso ser uma pessoa estudiosa, um acadêmico, mas ser humilde. Então, a gente às vezes confunde humildade com se vestir mal, com se arrumar mal, né, com falar besteira, com falar errado. Essas coisas não são humildade, porque pessoas que têm essa característica pode ser soberba também. Então, assim, a gente precisa dividir bem essas questões, né? Por isso que no começo eu falei, não estou desprezando, irmão. Eu não estou desprezando, né, e tal, que Deus pode usar, pode. Mas o que nós estamos lidando aqui na matéria é justamente essa necessidade, e há essa necessidade, e isso é bíblico. Nós temos admoestações bíblicas que falam para que a gente se prepare. O mensageiro, Paulo dizendo a Timóteo, e outras passagens mais, dizendo que o mensageiro de Deus, ele precisa se preparar. Há uma necessidade, não é? Então a gente precisa avaliar essas questões mais. O que vocês poderiam comentar mais aqui, que vocês perceberam? Coisa objetiva, rapidinho, só para a gente ver se conseguiu perceber mais. Conclusão, ninguém sabe onde queria chegar. E fora também que ele afirmou coisas que não estão na Bíblia. Esse é o problema. Também. Do que as pessoas fazem. Então, você afirmar uma coisa que sem estar na Bíblia e falar que está escrito e não citar texto nem aonde, isso é complicado. Então, o que a gente aprendeu até aqui, as aulas até aqui, quer dizer, ele não teve um texto básico, ele não teve um assunto, muito menos um tema, muito menos um assunto, não tinha objetivo, não desenvolveu nada, não aplicou nada, não ensinou nada,
no sentido objetivo, né? Então, lógico, eu peguei aqui um extremo, amado. Não preciso pegar os extremos, que é para chocar mesmo. Mas a gente percebe que há muitas pregações que elas não diferem, não no mesmo grau, né? Não na mesma gravidade, não na mesma dimensão, talvez, do que a gente tem visto aqui. Mas é algo que tem características semelhantes, não é? Então é isso que a gente precisa prestar atenção, que a mensagem, o mensageiro primeiro ele tem que ter uma mensagem. A mensagem ela precisa ter de fato sentido, precisa ter um início, um desenvolvimento, um fim, uma aplicação, para que a pessoa que ouviu entenda o que Deus quis falar com ela claramente. Então são essas questões que a gente precisa. Então, o primeiro vídeo falou da linguagem, precisa ser simples, né? Essa questão mesmo o dom familiar que a gente falou, que é a homilia, a gente precisa alcançar, como eu disse para vocês sábado passado, fui pregar para jovens, e aliás, amanhã eu vou pregar, vou até pegar esse exemplo do meu sermão de amanhã para a gente discutir hoje aqui, tá bom? Claro que eu não vou pregar para vocês, que vocês não merecem isso, né? Ficar pregando aqui. Você ia falar que não somos jovens. Não, você é chove. Você é chove, né? O chove. O chove. Tem umas partes aqui que eu não sei porque cortou, eu acho que eu mandei. Devo ter mandado outro vídeo. É muito grande, acho que eles mesmos cortaram. Eles cortaram, né? Porque ele vai falar, entra na sexualidade, ele fica meio acanhado, aí não desenvolve, né? Quer dizer, tem uma série de complicações aqui, que o pregador da palavra de Deus, amado, ele precisa estar sabendo se comportar em toda e qualquer situação. E se você escolher uma mensagem, desenvolva ela, né? Mas vamos aqui para o nosso material, lá no ponto 4, lembra que nós ficamos de dar continuidade? Olha, tudo que nesse dia nem a Bíblia ele leu, né? Tudo da cabeça dele. Nesse dia, ele nunca leu, mano. Se ele disse a Bíblia, não ia falar errado, né? Porque é aquela pessoa que, como disse aqui, né, vocês mesmos, foi pegando o que tinha na cabeça, né, que a irmã Vilma disse. Tinha na cabeça. O que vinha na cabeça. Foi falando. Exato. Independente da fala, como falou lá no sertão, que sabe mesmo, amor, fala, né? Isso. No R. Coisas é normal. desconexas. Isso às vezes. Eu falo assim, meu pai, o nome do meu filho é Abner. Abner, meu pai não sabe falar, tá? Abner. Porque é a dicção. É uma descrição, ele não consegue. É a pronúncia. Isso daí eu acho normal, esse tipo deles, mas. Exato. Do que ele Mas a questão trocou, é o conteúdo, né? Conteúdo. Exato. Amados, é lá no ponto 4, tá? Acho que é a página 10, né? 8. É 8 de vocês? Aí na apostila é 8? Tá. 10.4? Ponto 4, tema. Então é tema. Ponto 4, página 8 da apostila. É isso, né? Tudo bem. Então vamos lá, amados. Página 8, nós vamos falar então agora sobre o tema. O tema do sermão contém a ideia principal e o objetivo da mensagem. Vamos aí se situar, procurar. Tema. Página 8. É que está sem número, será? Está com número, né? A página está numerada, né? Deixa aí, Davizão. Então vamos lá, todos acharam? Podemos ler aqui. Então, o tema do sermão contém a ideia principal e o objetivo da mensagem. Então, o tema é diferente do assunto. O assunto é aquilo que será abordado, né? Por exemplo, amanhã eu vou pregar amanhã pela manhã, aqui na minha igreja. O tema é por que o justo sofre? Esse é o tema. O assunto que eu vou abordar é a realidade do sofrimento na humanidade. Então, o tema é uma coisa, assunto é outra, né? E deve ser estimulante, despertar o interesse, a curiosidade e a atenção do ouvinte. O tema, né? Ou seja, o título. Seria o título que a gente coloca. Então, por que o justo sofre? Esse é o título, esse é o tema. Isso deve chamar a atenção de quem lê, né? Deve ser interessante, deve despertar o interesse, a curiosidade e a atenção do ouvinte. Deve ser claro. Vou pregar sobre a incognicidade de Deus. Não, já confundiu o negócio, né? Vou falar sobre a pericorese, negócio complicado, a teodiceia. Eu bem poderia falar, né? Vamos explicar o problema da teodiceia. Isso, tecnicamente, é um problema do mal. É a tentativa de, entre aspas, defender a justiça de Deus. Mas isso é correto? Isso esclarece?
isso é objetivo? Não é. Para quem está lendo, para quem está ouvindo, né, explicar até a Odisseia de Deus, o que é isso? E é possível que isso cause desinteresse, inclusive. Então tem que ser claro, deve ser claro, simples, preciso, né? Bem como oportuno e obedecer o texto. Então qual é o texto que eu vou abordar? 1 Pedro, eu estou esquecendo aqui. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 18 ao 25. Então esse é o texto que eu vou me basear para pregar o sermão de amanhã, tá certo? Esse é o texto, e o texto tem tudo a ver com o tema, e lógico com o assunto. Então uma coisa dá base para outra, e uma coisa contribui para outra. Então o tema, o assunto e o texto, tá certo? Eles têm sentido, né? São coesos, são harmônicos. Então eu vou falar sobre 1 Pedro capítulo 2, verso 18 até o 25, né? Vou tentar expor passo a passo cada versículo, mas vou trazer uma mensagem temática, não topical e nem expositiva. Em certo sentido expositiva, mas mais temática, porque eu vou trabalhar o tema sofrimento em toda a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, e contextualizando hoje e aplicando hoje, e trazendo essas realidades de hoje. Então essa é a minha proposta para os irmãos amanhã pela manhã. Inclusive, parece que, como é transmitido ao vivo, fica lá no Facebook, né, da página da igreja, depois eu passo o link para vocês, se vocês se interessarem, tá bom? Não é que vai ser um exemplo de pregação e tal, mas para saber, né? Vocês tragam alguma coisa. Não vai tomar nada. Isso, olha aí, ó. Não vou não. Vou disponibilizar não. Olha, você falou e não colocou nada em prática. Rapaz, vamos fazer o seguinte, amado, para que eu saia pela tangente, eu vou fazer uma demonstração de como se prega em todos os estilos. Para se desenvolver um bom tema, o pregador precisa ter criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão e ser sintético. Então tem que ter criatividade, né? Precisa ter essa sensibilidade de trazer algo que seja cativante e interessante. Estou falando um tema, hein? Tem que ter o hábito de leitura, não tem jeito, amados. Quem quer pregar a palavra de Deus tem que ler, não é só Bíblia não. Lógico, o principal é a Bíblia. Quem não lê Bíblia já começa com um negócio totalmente errado, né? Quem não lê a Bíblia adequadamente. Também tem essa. Diga lá. Eu conheço uma pessoa, o cara fala assim, não leu muita Bíblia, mas eu leio bastante livro do Silas Malafaia, de não sei o que, de não sei o que. Não lê a Bíblia? Eu falei assim, mas eu falei assim, não acho errado você ler esses livros paralelo à Bíblia, entendeu? Mas o foco é a Bíblia, você claro. lê que ele cita a Bíblia. Não gosto de ler porque eles explicam o versículo. Eu falei, eles têm a ideia do versículo, mas você não tem que ter a ideia deles do versículo. Você tem que ter a sua ideia do que o versículo quer dizer para você. A Bíblia, amados, para nós é o livro principal. Aliás, é o único livro como base doutrinária de regra de fé e prática. Então a Bíblia é insubstituível. A Bíblia é impensável uma pessoa que quer pregá-la e não lê-la. É uma coisa que é inimaginável, não tem sentido isso, não tem nexo, né? Agora só a Bíblia não basta, porque a gente viu a complexidade de nós interpretarmos um texto, que a gente precisa ter conhecimentos, e quanto mais conhecimento e informações nós tivermos, mais condição nós vamos ter para abordar, para entender, para compreender, né, a ideia do sentido e o significado do texto. Então, Bíblia, fato, eu acho que é óbvio que um pregador precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia adequadamente e ter leituras paralelas, né, diversas aí. Quanto mais conhecimento, melhor. Isso contribui, amados, para exemplificar, abre a nossa compreensão. Quem lê, quem tem o hábito de leitura, ele tem uma visão crítica, né? Ele é uma pessoa que enxerga, o seu horizonte se alarga, não tem jeito. É uma pessoa dada à leitura, é uma pessoa que ela interpreta, ela se expressa melhor, ela fala melhor, ela entende as coisas melhor. Então a leitura, ela traz contribuições diversas para quem assim pratica. Então hábito de leitura, visão global do sermão, ou seja, você ter uma noção geral daquilo que você vai abordar. Não é algo micro que a gente chama, é algo macro.
Eu preciso compreender a Bíblia em um todo, embora eu vou só abordar um ponto da Bíblia, mas a compreensão de um todo. Isso contribui. Ser sintético, resumido. Nós não podemos ser prolixo. Gente que enrola, fala e vai girar e é uma coisinha só que ele queria falar. Então a gente precisa ser resumido, sintético, objetivo, né? Gente concisa. A gente precisa ser direto ao assunto, não dando aquela volta, gastando um monte de tempo que a gente poderia ir lá direto no ponto. Então, ser sintético. Deve-se atentar para o fato de que o assunto e o tema não são a mesma coisa. O assunto é algo mais genérico, enquanto que o tema é mais específico. Um assunto, por exemplo, poderia ser a esperança, né? Esse é o assunto. Vou falar sobre a esperança. E vários temas poderiam ser derivados desse assunto. Por exemplo, a esperança do crente, a esperança do mundo, Jesus, a esperança da glória. Então, perceba que o tema é uma coisa e o assunto é outra. O assunto ele é mais abrangente e genérico. O tema deve preferencialmente estar na afirmativa. A frase devemos honrar a Cristo obedecendo os seus mandamentos. Isso é uma afirmação. É melhor do que não devemos desonrar a Cristo desobedecendo os seus mandamentos. Viu que é um detalhe, mas de fato eles vão contribuir para a mensagem, amados? Então, a afirmação é melhor do que a negação. A proposição difere da ideia exegética, ou seja, a proposta que eu tenho, né? A ideia exegética é a afirmativa de uma única sentença. É a verdade principal da passagem. Isso aqui é exegética, é exegese, né? A extração que a gente faz. Enquanto que a proposição, ou seja, a proposta, é a verdade espiritual ou o princípio eterno, transmitido por toda a passagem. Em outras palavras, nós devemos ter uma proposta que vá para além da exegese. A exegese é a afirmação que a gente faz do texto. O texto diz isso, isso e isso. Mas e a proposta que a gente tem através ou a partir desse texto? Uma vida espiritual, né? Num princípio, num valor eterno que se tem. Então a gente aplica isso. Bora lá. O tema deve ser formulado preferencialmente no tempo presente. Não deve incluir referências geográficas ou históricas. Estou falando do tema, né? Não deve fazer uso de nomes próprios, exceto os nomes divinos. Uma tese com algumas dessas características ficaria muito embaraçosa. Vejam. Assim como o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que desconhecia, da mesma forma que Ele chama alguns de nós para irmos pregar aos estrangeiros. Isso é um tema. Imagina um título, irmão. Com isso tudo. Imagina só, olha só. Assim, isso é o título, não é o assunto, não é a pregação, não é a introdução. Isso é o título que se põe, né? Imagina um livro na capa com esse título. Nem caberia, eu acho. A fonte teria que ser pequena, né? Assim como o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que desconhecia, da mesma forma Ele chama alguns de nós para irmos pregar aos estrangeiros. Como que vocês poderiam sugerir um tema para pegar aqui e diminuir aqui esse conteúdo? Chamados por Deus? Vocação específica? Chamado missionário? Poderia ser? Não expressa aqui a ideia? O Senhor chama. Objetivo, né? Objetivo. O Senhor chama e eu obedeço. Mais ou menos, algo que seja objetivo, conciso, né? Curto. Então essa é a proposta. Tipos de tema, vamos ver os tipos de temas. Interrogativo, uma pergunta, né? Que deve ser respondida no sermão. Então se eu faço uma pergunta, por exemplo, o meu sermão é uma o tema do meu sermão é uma pergunta. Por que o justo sofre? Eu estou propondo uma pergunta, eu devo responder ou tentar responder essa pergunta que eu estou fazendo no tema, no assunto, na proposta do sermão. Então eu estou fazendo a pergunta, por que o justo sofre? Qual é a expectativa do povo? Então vamos ouvir um sermão que vai propor a resposta, não é? Senão você deixa o povo suspenso, Mas eu tenho a resposta, sim. Do quê? Eu tenho a resposta na hora. Porque o justo sofre? Sim. Em algum momento ele deixou de ser justo. Rapaz! Eu ia até ouvir, mas ele não vai agora. Eu estou há 19 anos e não cheguei nessa conclusão, não. Será? Então, será que só sofre quem é injusto?
sofrimento é injustiça. Não, mas se você for ver no Novo Testamento, o sofrimento de Cristo não fez ele uma pessoa injusta. O Ló sofreu? Quem? Ló. Sofreu bastante. Só que a Bíblia diz que ele era justo. Era justo. Mas em algum momento ele. Não, a Bíblia diz que ele era justo. Ele disse que ele era justo, mas em algum momento, por ter sofrido, ele deixou de ser. Não, Coisa de será? segundo, coisa Eu lembro que queria achar pecado no Jó. Não, mas o assunto é um pouco mais profundo. É um pouco mais profundo, não é tão Se a simples gente assim. não trazer isso para a igreja no dia de hoje, tem crente que me fala, pô, tudo bem, agora eu vou sair daqui. Sofre, claro que sofre. Ou se sofre. E eu chego a dizer que quanto mais justo for, mais sofrimento terá. Porque pela lógica da palavra, isso eu já ouvi, né, há muito tempo, que diz que quem faz o bem para os outros, Jesus disse mesmo, hein? Olha lá, hein, mano. Leia que você vai ver essa parte. Isso eu tenho certeza mesmo. Que quando a pessoa faz o bem para o próximo, ela irá sofrer também. Sim, então, então olha só. Ela está ajudando, né? Vamos pensar um pouquinho direitinho nas afirmações. Então, um tema interrogativo, né? É uma pergunta, um tema que a gente coloca, que no caso foi o exemplo que eu dei, que será o meu amanhã. Onde estais? Que farei de Jesus? Tem uma arma, o que fazer com ela? Então são temas que trazem aí indagações, né? Interrogações. Tem um tema lógico, que é aquele explicativo, né? Que ele vem trazendo uma explicação. O exemplo, o que o homem semear, ceifará. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho. Então são temas que trazem explicação, ou explicações, imperativos, mandamento, né? Quer dizer, uma ordem, caracteriza pelo verbo num modo imperativo. O exemplo é: enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Não seja incrédulo, não adores a um Deus morto. Então são temas imperativos, né? Que trazem ordem. Enfáticos, realçam um aspecto específico. Só Jesus salva. 2 tipos de cristãos. Então olha só que aqui já é um tema enfático, enfatiza, né? Realçam a verdade. Tem tema geral também, que é abrangente, aborda um assunto de forma geral sem especificá-lo. Por exemplo, amor, fé, esperança. Não há uma especificidade nessas declarações ou nesse tema. Então aqui é genérico, você pode abrir aqui janelas e janelas. Ilustrações, amados, para a gente usar no sermão. Inclusive amanhã irei usar pelo menos uma, e no máximo são 2, para não se tornar o sermão uma contação de histórias, né? E a ilustração, a gente vai perceber aqui que ela tem uma finalidade, tem que ser de fato o que diz o termo, ilustração dá lustre, dá brilho, é uma janela, né? Clarifica alguma coisa, elucida. Então amanhã, inclusive, no meu sermão terá uma ilustração que é concernente ao assunto. Tem que ter essa questão também, tem que ser coeso. Então o que eu vou contar, a ilustração que eu vou trazer, inclusive, chama-se o Diário de uma Xícara, que fala de um processo onde a xícara chega a ser xícara, desde o barro, desde a argila, que é pego pelo oleiro, né, amassada, moldada, modelada, passado pelo processo de temperamento, ou seja, temperado no forno, outro processo de outro forno mais para frente, que é outro estágio, a pintura dela que é feita, né, pelo artesão, e até chegar na prateleira. Então são processos. Eu estou falando do problema do mal, de processo que se passa na vida e tal. Então perceba que a ilustração tem a ver sim com o assunto e deve contribuir para uma compreensão do assunto, né? Então são recursos usados para o enriquecimento e o esclarecimento de uma mensagem, quando devidamente aplicada. Então precisa ter aplicação também, né? O Senhor Jesus sempre tinha uma boa história para iluminar as verdades que ensinava ao povo. Significado do termo ilustrar é tornar claro, iluminar, esclarecer mediante um exemplo, ajudando o ouvinte a compreender a mensagem proclamada. Ou seja, ilustrar quer dizer dar brilho. O bom uso da ilustração desperta o interesse, enriquece, convence, comove, desafia e estimula o ouvinte, valoriza e vivifica a mensagem.
além de relaxar o pregador, né? Histórias boas sempre é bom ouvir e é bom falar também. Eu trouxe para vocês, eu acho que o livro do Josué Gonçalves aqui, não? Conta mais uma? Não indiquei para vocês? Não? Me lembrem que ele tem 3 ou 4 livros bons de ilustração, né? Traz essas ilustrações, inclusive essa da xícara aí. Então, assim, elas são muito proveitosas para que a gente use adequadamente. Professor, eu? Pensando no que o Mário disse aí, foi profundo isso mesmo. A gente pode até pensar, porque a igreja é um órgão de tudo e qualquer pensamento. Sim. Né? Eu tive numa igreja que o irmão falou assim: se Deus mandar eu matar, eu mato. Então, a gente encontra esse tipo de... O que estava pregando? Que estava pregando. Nossa, irmão, já errei muito na vida. Desobedeci a Deus. Agora, se Deus mandar eu matar alguém, eu mato. Então, o Mário falou alguma coisa, o José falou outra, mas será que há sofrimento para o justo? Um título. Há sofrimento para o justo? Será que o justo sofre? Porque às vezes a gente tem alguém que entende que o justo não sofre. O justo não sofre. Sim, o que vocês entendem que a Bíblia ensina sobre isso? Então. Existe justo hoje em dia. Você vai ter que pregar outro já. Então veja bem. Veja bem, o que é o conceito de justiça na Bíblia? Olha, a minha opinião é assim, que a pessoa tem que seguir aquele sofrimento da mesma forma como Jesus sofreu. Enfrentar o sofrimento calado, sem reclamar, sem nada, e enfrentar e resolver os problemas sem fazer mal. O que eu estou percebendo é que nós temos a necessidade de compreendermos claramente todos esses conceitos. Por exemplo, o que é o justo na Bíblia? Quem é justo na Bíblia? Nós somos justos? Nós não somos? Somos amados. Claro que somos. Sim. Não, Mário, não é nesse sentido. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de um conceito bíblico que nós somos considerados diante de Deus justos porque nós somos justificados. Então eu posso falar, Deus pode olhar para mim, André, e dizer assim: você é um justo. Por que eu sou justo? Porque eu estou em Cristo, que é o justo que me justificou. Então sim, a Bíblia fala que eu sou santo, que eu sou justo. O conceito que nós temos de justo e santo talvez seja um conceito humano de perfeição. Não é isso que a Bíblia trata, não é isso como a Bíblia aborda. Então eu sou justo porque fui justificado. Então eu sou justo. O André é justo. Mas justo no sentido humano, que ele faz tudo certo, isso não existe. E não é isso que a Bíblia aborda. Então assim, o justo sofre? Sofre. Claro que sofre. E quanto mais justo, quanto mais a pessoa ela quer servir a Deus, mais ela sofre. Então a gente precisa ter a clareza dos conceitos bíblicos para chegar às conclusões. Então o que eu percebo que falta muitas vezes para nós é a clareza de todos esses pontos, né? É por isso que quem prega a palavra de Deus precisa ter a clareza macro da Bíblia, precisa entender o que é justificação, a doutrina da justificação, né? A doutrina da santificação, a doutrina da expiação, a doutrina da regeneração. Nós precisamos ter esse conceito, amado, básico da Bíblia Sagrada. Então pregar a Bíblia não é uma tarefa fácil, nem para qualquer um. Eu digo qualquer um, eu estou falando, não é questão de capacidade, porque quem capacita é Deus que capacita. Mas a pessoa, porque a gente hoje é assim, a igreja, ela não se importa com esse negócio, não, de qualquer jeito, vamos lá, você tem chamado, vai pregar. Irmãos, na Bíblia nós não percebemos essa ideia. Paulo, ele foi enviado para missões depois de 14 anos de convertido. 14 anos. Paulo, que era uma pessoa que já entendia muito das Escrituras Sagradas, tá certo? Era um doutor das Escrituras Sagradas, era uma pessoa capacitada humanamente de uma forma assim, na época, né? Ele era um dos que se destacava, zeloso demais pela religião judaica, né? Pertencia ao grupo mais rígido, mais zeloso, que era os fariseus. Ele obedeceu todo o ritual de um judeu, do começo ao fim. Judeu, filho de judeu, né? Da tribo lá que eu esqueci que tribo que ele era, mas a questão é, Benjamim, eu acho, não lembro. A questão ele aceitou a Cristo no capítulo de número 9 de Atos,
aceitou Jesus, a ideia é lá que ele sai pregando depois, né? O Ananias vai lá e recobra as vistas dele e tal, ele sai pregando. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ele volta para a sua cidade lá na Arábia, em Tarso da Cilícia. Ele volta para lá, ele fica lá em torno de 10 anos, revendo tudo aquilo que ele sabia agora na perspectiva do Messias sendo Cristo. 10 anos Paulo, já um doutor da lei, ele foi lá voltar, ficou lá estudando as Escrituras Sagradas, 10 anos. Depois de 10 anos ele vai para Jerusalém, vê alguns apóstolos, passa lá 1 ano com Barnabé, aliás 4 anos, só que é dividido em 1, depois mais 3, 4 anos com Barnabé e com os apóstolos, olha só, aprendendo. Depois de 14 anos, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, através de alguém lá em profecia, separar-me Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado, e a igreja então os envia para missões. Depois de 14 anos, Gálatas capítulo 2, ele vai falar isso também, capítulo 1 e capítulo 2. Então hoje a gente tem a noção, não, que você aceitou Jesus, tem um traquejo assim para falar, tem um chamado de Deus e tal, põe para pregar, vai pregar. Não é assim, amados. A Bíblia não ensina isso. O próprio Paulo vai dizendo para o jovem pastor Timóteo: olha, persiste em ler, se dedica nisso, se esmera nisso. O próprio Paulo fala em Romanos, se não me falha a memória, quem quer ensinar tem que se esmerar nisso, tem que se preparar. Então precisa ter um conceito, precisa dominar as bases da doutrina cristã, amados. Não é? Então a gente percebe que hoje assim, não é levado em conta essa seriedade, como se não precisasse. Como assim? Nós não aceitamos ninguém na sociedade que exerça nenhuma profissão que não tenha o mínimo de preparo, de experiência mínima. A gente não aceita. Por que a gente aceita? Pregando nos cultos. Como eu já disse para vocês em outra ocasião aqui, eu vou confiar fazer uma cirurgia do coração com um cara que não foi nenhuma faculdade de medicina? Você vai confiar, mano? Não, mas ele tem experiência assim, tem uns 10 anos de açougue, manja nos ossar, sabe o corte direitinho, conhece cada parte do boi. Você ia, não, mas eu manjo, pode deixar que é comigo. Você ia confiar? Mesmo que tenha essa experiência em açougue, fazer um transplante no seu coração, uma ponte safena? Não, amados. Por que a gente então acha que nós devemos então aceitar de qualquer forma as pessoas que cuidam da nossa alma, que alimentam o nosso espírito, que pregam a palavra de Deus, que são conceitos profundos, complexos, não é? Algo que de fato, mesmo com toda essa tentativa de preparo, ainda a gente deixa a desejar, porque as doutrinas da Bíblia são coisas assim excelentes. Então a gente precisa voltar a essa seriedade, que eu acho que já teve, dado o momento da história, de que os pregadores precisam ser pessoas que se dediquem, pessoas preparadas, gente que viva, né, nesse exercício e nesse preparo. Então é por isso que muitas vezes a gente tem essas dificuldades, porque nos falta. Eu acho que trata da aula também sobre o sofrimento. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam lá, não tinha carne, era sofrimento. Porque Moisés nos trouxe que eles estão sofrendo. Você entende? Então, a gente às vezes, a gente fala, mas eu tenho só falar no sofrimento. Sabe? Então, os conceitos hoje no nosso país estão distorcidos. Por isso que às vezes confunde o que é justo, o que não é, o que é sofrimento. Não, eu só tenho arroz e feijão para comer. Que sofrimento. Você entende? Então, eu acho que os conceitos hoje, por exemplo, eu fui numa igreja, eu fiquei com uma dificuldade. Eu senti que deixo-vos a paz. A minha paz. Olha o que? Não voador como o mundo dá. Né? Então, o que é paz? Né? Irmão, não tem paz não. Meu marido é bateu. Você tem pessoa que não sabe. Sim, porque o conceito de paz, ou de qualquer outro assunto, amados, eu não quero nem desenvolver assunto nenhum aqui. Minha proposta não é discutir assunto nem nada. Eu estou trazendo aqui somente essas. Porque senão não ia nem dar tempo e a gente foge, inclusive, do propósito da aula, porque são coisas que, para a gente discutir isso, nossa, leva-se muito tempo e tal. Então, meu propósito aqui na aula não é nem discutir essas questões, é só apresentar a forma do sermão, e isso tem que ser desenrolado quem lá propôs.
Então, se você propôs lá sobre sofrimento, se vira, meu irmão. Se vira para desenvolver isso lá e trazer alguma resposta bíblica, ou não sei, né? Então, minha proposta não é nem discutir essas questões aqui, que senão a gente ia gastar tempo. Não é perder, não, porque não é perda de tempo, mas ia gastar tempo. Tu quer falar alguma coisa, Davi, concernente aqui? Não, porque eu acho que é muito que eu acabei de falar, que às vezes falta a compreensão do cristão acerca do que é realmente o sofrimento. Não é só sofrimento, qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto é chamado para isso também. Qualquer Faz outro parte assunto. da vida do... Isso, mas não é só o sofrimento, amados. Quando a gente vai tratar sobre salvação, por exemplo, sobre graça, sobre fé, sobre esperança, né? A gente falou de sofrimento aqui e tal, porque é o exemplo que eu dei, mas todos os assuntos que a Bíblia aborda, todos os ensinamentos que ela traz. Então, qualquer outro ensinamento, qualquer outro tema, qualquer outro assunto, a gente precisa ter a clareza deles. Todos, alguns são mais complexos do que outro. Então, a gente precisa estar se dedicando um pouquinho mais e entender minimamente o que a Bíblia fala, né? Vamos lá, continuar aqui na página 11? A ilustração não substitui o texto bíblico, apenas tem uma função psicológica e didática. Então, a ilustração não substitui, né? 11 aqui, mas vocês é diferente, né? Tá, mas estão acompanhando aí na leitura? Sim. A ilustração não substitui o texto bíblico, apenas tem uma função psicológica e didática, para tornar mais claro aquilo que o texto revela. As ilustrações devem ser simples, estar correlacionada com a mensagem, devem fornecer fatos de interesses humanos e devem ter um ponto alto ou um clímax, né? Ou seja, ela tem que levar a pessoa a um entendimento claro. A ilustração é para o sermão o que são as janelas para uma casa. Quais os motivos que nos devem levar a usar ilustrações? Por causa do interesse humano, ou seja, por essas histórias, né? A clareza que traz, a beleza que traz também de você contar uma ilustração, isso traz a beleza à exposição, e a complementação, então também traz aí essa questão de uma contribuição para complementar a ideia do texto. A ilustração nunca deve ser a parte principal do sermão, tá certo? É tão somente uma janela. Esta nunca é mais importante do que a casa toda, que no caso aqui é o próprio sermão. Os exemplos bíblicos são as melhores ilustrações. As ilustrações podem ser histórica e contextual, quando se aplica um conhecimento histórico ou explicação do contexto em que o texto está inserido, né? Os exemplos são, por exemplo, o fundo da agulha, porta estreita, na cidade de Jerusalém, onde os mercadores tinham dificuldades de passar com os camelos. Eu posso pegar isso como uma ilustração, né? Posso pegar isso para exemplificar alguma coisa, tá certo? Para trazer luz o assunto que eu estou abordando. Sim. Em todo tipo de sermão cabe uma ilustração? Acho que sim, se a ilustração for adequada. Se a ilustração contribuir, sim. Eu acho que a ilustração é sempre bem-vinda. Qualquer estilo, topical, temático, expositivo, a ilustração ela sempre vai trazer uma contribuição, sempre vai. Quando, lógico, tem essas... Sim, sempre vai. A aula, a ilustração cabe bem em qualquer lugar. Quando você quer passar alguma coisa, a ilustração ela é de fato uma ferramenta, tá certo? Que a gente usa para contribuir para a exposição, para querer passar uma ideia, uma mensagem. Então, qualquer situação cabe sim. Amados, eu acho que a gente tem um intervalo agora, né? A ficar só na leitura, né? Você faz a leitura e depois você traz. A exposição e a ilustração contribuem, né? Você está falando aí que quando a pessoa vai fazer todas essas partes, a pessoa tem que ir numa prova, né? Você tem que estudar antes, preparar para fazer a prova. Né? Exato. Irmãos, o preparo do sermão, ele requer muito mais esforço que a própria exposição dele. O tempo que se leva para preparar um sermão é muito maior do que o tempo que se leva para expor o sermão. Porque quando você está lendo aquela parte, você vê uma palavra, você já tem que procurar o significado, o que você vai dizer daquela palavra. Senão você fala aquela palavra é outro assunto. Ilustração que Você pregar? Você está olhando o negócio para